Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende. A nossa convidada de hoje é a secretária de Saúde de Andradas, Josiane Valim Dias. Josiane, seja muito bem-vinda à Sessão TV Atende. Eu que agradeço pelo convite. Josiane, muito se fala hoje sobre a vacinação contra a Covid em Andradas. Você percebe nesse momento que as pessoas aqui, que a gente vê em alguns lugares, as pessoas começando a escolher vacinas. Isso vem acontecendo aqui em Andradas? João, nós não temos esse tipo de escolha, né? Até porque as doses que vêm distribuídas agora na maioria pela faixa etária, então são aplicadas e naquele sistema drive-thru que a gente tem trabalhado, ou agora por questão da Pfizer a gente tem feito em sala refrigerada também. Então, sai as nossas doses, a gente chama o público e o público está recebendo as doses sem nenhum problema. O que é importante agora é ser vacinado. Com certeza, né? É o que eu até havia comentado com você anteriormente, em relação ao grupo de pessoas que já foram vacinadas, né? E o índice, né? O número caiu muito dessas pessoas em relação à internação. Hoje, o público que está no hospital, né? É da faixa etária aí de 38 a 60 anos. E nós vamos colher o fruto aí desse público de 50 a 60 daqui a uns dias, mas os idosos que foram vacinados nessa primeira remessa de doses que vieram, hoje já representam uma grande quantidade de pessoas que não estão ocupando mais nossos leitos de UTI, nem os nossos leitos aqui de internação clínica. Hoje vocês têm aí mais de 14 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, mais de 5 mil com a segunda dose. É importante que quem recebeu a primeira dose receba a segunda. Muitas pessoas estão deixando de procurar o serviço, Josi? Sim, essa é uma realidade a nível Brasil, né? Que é uma preocupação de todos os gestores. A gente tem enfatizado muito nessa questão da segunda dose. As pessoas correm muito para conseguir a primeira dose, depois não voltam para a segunda dose, né? Hoje, em Andradas, nós estamos com mais de 500 doses na geladeira, aguardando a pessoa para ir vacinar na segunda dose. É importante ressaltar que quem perdeu, né, o dia da segunda dose, ele pode procurar por qualquer outro chamado de segunda dose, desde que seja a vacina com que ele fez uso, né? Por exemplo, quem tomou a AstraZeneca, que ele volte no dia de segunda dose de AstraZeneca. Muitas pessoas questionam a chepa da vacina. Em alguns estados eles estão usando isso, fazendo um cadastro, ligam para a pessoa e é aplicado isso. Aqui em Andradas, o que está acontecendo? Como está sendo feito alguma coisa? Nós temos assim, uma realidade aqui de número de doses por frasco, geralmente são 10 doses por frasco, né? E nós temos recebido ou a média de 9, depende muito de lote, ou 11. Então, nós já temos um cadastro de profissionais, né, de saúde que ainda não foram contemplados 100%. Então, quando a gente tem sobra de doses, a gente liga para esse profissional, né? Mas a dose completa, nós não estamos utilizando, de acordo com as orientações que a gente tem a nível, né, da regional, esse restinho de dose que dê uma quantidade menor do que é o indicado, a não ser que a dose seja cheia. Ou seja, vocês não estão utilizando? Não estamos utilizando e não estamos tendo perda em relação a isso, muito pouco. O que tem vindo para nós está sendo utilizado em 100%. Isso até é importante ressaltar para a população, né? Porque tem pessoas que falam, fui lá vacinar, não quiseram me vacinar. Os chamados, né, são importantes que sejam cumpridos em relação ao dia do chamado, principalmente nas idades, porque quando a gente abre um frasco, nós temos 10 doses nesse frasco. Então, quando eu não posso abrir um frasco para atender uma pessoa, senão eu perco 9 doses. Então, é por isso que a gente sempre tem que ir no dia do chamado e atender, né, respeitar, na verdade, a data de retorno para a segunda dose também, porque a segunda dose também a gente não pode abrir um frasco e descartar o que fica lá, né? Então, por isso que a gente pede para que vá na data correta. Muitas pessoas questionam a questão da vacinação em indústrias. O secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais falou dessa questão de vacinação dos profissionais que trabalham em indústrias. Como está isso? Isso vai acontecer? Isso vai mudar essa realidade?
Isso é o nosso próximo grupo prioritário, a indústria. Está tendo um movimento muito grande por parte das secretarias de saúde do estado todo, em relação à vacinação da indústria, porque não está muito bem definido como vai ser esse critério de vacinação, solicitando que deixe então de vacinar a indústria e passe a vacinar por idade. O grande questionamento deles é quais são esses critérios que vão ser utilizados, visto que tem muitas indústrias nas cidades, principalmente as cidades menores, que recebem poucas quantidades de dose. Elas ficam aí pensando como que vai ser uma cidade que recebe 12 doses e como que ela vai dar 3 doses daquele percentual para a indústria, né? Porque a partir das últimas deliberações, nós temos que vacinar 70% agora da população por idade e 30% dos grupos prioritários. Então, aqui em Andradas mesmo, um exemplo clássico que a gente pode dar. Se recebermos 1.000 doses, 300 doses vão para a indústria. Então, aí nós vamos ter que arrumar critérios para essa vacinação, para que todos da indústria sejam contemplados, né? E quando ele classifica a indústria, tem muitas indústrias classificadas, né? O que abrange uma totalidade grande. Então, hoje a orientação que a gente tem, que quando iniciar as doses da indústria, isso depende de deliberação, depende de doses que sejam enviadas para o município, que sejam utilizados critérios de idade, né? Nada ainda foi colocado pelo Estado quanto retirar esse grupo prioritário, mas até o momento nós não recebemos deliberações e nem doses específicas para esse grupo. Estão aguardando? Estamos aguardando. Para as pessoas entenderem como que funciona a chegada da dose de Andradas, chegou aqui em Minas Gerais mais de 600 mil doses de uma vacina, mais 100 e tantas mil de outras vacinas. E Andradas, como que acontece essa distribuição, Josi? João, isso é importante colocar para a população, porque muitos falam assim, vacina tal grupo, vacina tal grupo. Isso não é uma decisão minha quanto secretária de saúde, não é uma decisão da prefeita, tá? Isso é uma decisão que vem a nível estadual, tá? Vem para o Estado repassa para a regional e a regional que entra em contato conosco para passar a planilha com o número de doses que virão para o município, né? Isso é feito geralmente semanalmente. Nós não podemos prever, semana que vem eu vou ter tantas doses, porque vindo semanalmente com quantitativo de doses, tá? E as doses vêm por porcentagem. Por exemplo, vem 10% para o profissional de saúde, 60% para a idade, 20% para a comorbidade. Então, a gente tem que seguir a planilha de acordo com o que eles nos enviam, né? Qual que é a autonomia do município em relação à vacinação? A única autonomia que nós temos é que se a gente tiver sobra de dose na geladeira, nós podemos avançar a idade. Isso é a única questão que a gente pode ter o contexto de aprovação pelo município. Não, eu estou lá com dose, chamei, por exemplo, a comorbidade. Nós chamamos 2 semanas seguidas a comorbidade. Quem foi para vacinar, que teve interesse, procurou pela vacinação e ainda tivemos sobra de doses na comorbidade. Foi onde nós conseguimos avançar em relação à idade. Então, hoje, nós vamos chegar nessa semana em 51 anos, e aguardando já um parecer da regional para que semana que vem a gente avance também com idade. Em relação ao número de doses, a gente sabe quanto é o quantitativo? Também não. As doses, elas são feita uma estimativa baseada no número de doses da campanha da gripe do ano passado, Então, nós também temos que levar em consideração que muitas pessoas não tomavam a vacina da gripe, Então, por isso, muitas vezes, os números ficam defasados. Foi o que aconteceu com os profissionais de saúde. Nós tivemos que pedir para que aumentasse esses números de doses através de um ofício solicitando esse aumento. Isso não foi só no município de Andradas, foi em outros municípios, para que a gente conseguisse vacinar, avançar com a vacinação dos profissionais de saúde. E até hoje ainda não concluímos 100% de vacinação. Vocês fazem uma campanha também há alguns dias para puérperas e lactantes.
Seria a mesma coisa? Qual que seria a diferença tecnicamente para quem está em casa? As puérperas, né, são pessoas que tiveram bebê até 45 dias pós-parto, né? As lactantes, as mulheres que estão amamentando até 6 meses, né? Teve aí uma divergência também numa questão de lactantes do município de Poços de Caldas, que acabou vacinando as lactantes até 2 anos, mas a deliberação é clara que nós temos que vacinar até 6 meses, né? E Poços hoje até se justificou numa reunião que nós tivemos e que eles tinham dose suficiente para poder avançar nesse sentido e usar uma referência ao Ministério da Saúde que preconiza a amamentação até 2 anos. Andradas não tem esse privilégio em relação ao número de doses, né? Nossas doses estão sendo usadas de acordo aí com a idade e o que nós recebemos para lactantes foi o suficiente para a gente vacinar nossos lactantes que nos procurou. Acontece também uma diferenciação de vacinação. Às vezes acontece no materno, em frente ao asilo normalmente, ou às vezes até na escola ultra. O que diferencia isso? O sistema drive-thru, que é em frente ao asilo, ele é o sistema que a gente viu que mais eficaz para nós em relação à vacinação mais rápida e atender maior público sem aglomeração nas filas, né? Hoje, a partir do momento que nós começamos a receber as vacinas da Pfizer, nós precisamos de salas refrigeradas. Nós tivemos aí a experiência da vacinação dos professores que foi feito no Colégio Ultra, que foi um sucesso, e tivemos a experiência da vacinação de comorbidades, que foi feito com a vacina da Pfizer também, na sala de vacina do materno. E gerou um pouco de conflito na fila, né? Apareceu um público maior do que nós esperávamos, aglomerou um pouco de pessoas e esse não é o intuito da fila, que a gente não quer aglomeração. Então, a partir da vacinação de amanhã, 52 anos, que vai ser utilizada a Pfizer, nós pedimos para o Gustavo, ele nos cedeu o espaço novamente lá, porque lá tem uma quadra e favorece, né, que as pessoas fiquem com um espaçamento maior na fila. Então, por isso de utilizar a escola. E lá no materno, os grupos menores, a gente tem chamado dentro do materno também para fazer grupos menores, né? Isso facilita para a vacinação lá também. Quem tem casa não precisa madrugar na fila não, né? Esse é um outro questionamento que eu tenho pedido muito nas reportagens que tenho feito. Quando a gente tem chamado um grupo, né? A gente solicita que as pessoas vão no horário agendado. Tá? A gente já tem uma estimativa que em 40 minutos a gente consegue vacinar em torno de 100 pessoas no sistema drive-thru. Nós temos equipe preparada para isso, nós temos 4 equipes fazendo vacinação. E as pessoas, quando vão mais cedo, o que acontece? Vai fazendo uma fila e que demora um período de 1 hora, mais ou menos, para ele ser vacinado, sendo que ele podia chegar e já ser vacinado. Então, não é necessário que vá nesse horário que antecede o horário das 7 da manhã. Podem chegar às 7, vai ser vacinado. Enquanto tiver gente na fila, nós faremos a vacina, mesmo que o horário expandir um pouquinho além do horário agendado, que geralmente é das 11 ou meio-dia. E os grupos hoje, não é mais como no começo. No início da vacina, a gente tinha mesmo dificuldade de quantidade de doses. Hoje, a gente, quando faz um chamado de um grupo, a gente já faz com a certeza que nós vamos conseguir vacinar aquele grupo. Tá? Nós não chamamos se não tem quantitativo de doses suficiente. Deixando a vacina um pouquinho de lado, o gripário, que seria um apoio no atendimento de pessoas que apresentarem sintomas de gripe, de resfriado. Tem previsão para começar a funcionar? Sim, nós já estamos, né, nos organizando em relação ao gripário. Na segunda-feira a gente tem já um processo, um pregão, né, de contratação dos médicos. A equipe de enfermagem já está sendo contratada através de um processo seletivo que a prefeitura já tinha, que é um processo seletivo mesmo de urgência para a Covid. Então, são técnicos e enfermeiros que estão sendo contratados e a ideia é para a gente estar em 15, 20 dias com esse pessoal trabalhando já no gripário. O gripário é uma ideia de atendimento para todos aqueles que tenham sintomas gripais, que eles possam ir, vai ser lá no polo esportivo, né, que é um lugar... Não vai ser na Arsema, vai ser lá no polo esportivo, que a gente viu a questão de espaço, para delimitar espaço era melhor em relação a um atendimento ao público maior. Por que desse gripário? Né? A gente pensa que a população tem que ter um local de referência para o atendimento Covid.
visto que a gente vê as unidades de ESFs todas lotadas hoje, tanto com o público que vai buscar por atendimento das demais, né, doenças, quanto o público que vai buscar atendimento COVID, né? Pensando também na Santa Casa, em deixar o atendimento da Santa Casa voltado para aquele paciente grave que tem necessidade de atendimento hospitalar. Então, nós pensamos na criação do gripário, né, onde ele vai com todos os sintomas gripais. Esse grupo vai ser separado, por exemplo, aquele com diagnóstico vai ter o local para ele de atendimento, aquele que está suspeito, o outro local, aquele que está indo só para fazer teste, terá o outro local. Então, para já não aglomerar pessoas com sintomas positivos e pessoas que não ainda foram consideradas positivas em gripe. E aliviar, né, a questão das unidades de ESF mesmo, para que volte a fazer um atendimento focado, né, em atenção básica. Hoje, o grande problema que a gente tem visto, que isso é uma questão que todos nós, secretários de saúde, têm conversado muito, porque as outras doenças têm ficado de lado, e isso, a curto prazo, nós teremos problema em relação a isso, agravo de doenças, né? Nós temos aí pessoas que precisam fazer cirurgias, que estão todas eletivas suspensas, pessoas que precisam continuar cuidando da sua hipertensão, diabetes. Então, é isso que a gente quer, voltar o foco das unidades, né, de ESFs para a atenção básica e deixar um local especializado para o atendimento COVID. Uma análise do COVID em Andradas. Essa semana, né, nós tivemos aí, essa semana e a semana passada, números positivos em relação à COVID, no sentido que teve uma queda não tão significativa, mas que significou para nós resultado dentro do hospital, né? Nós não estamos tendo paciente com muito agravo na Santa Casa, diminuiu muito aquele quantitativo de pessoas lá dentro da Santa Casa internadas, a gente já chegou a ter 20 pacientes internados, hoje a gente está mantendo uma média aí de 8 a 13, então isso para nós é importante. E o agravo do paciente também melhorou, né? Então, isso é um ponto positivo, mas isso só acontece quando a gente põe aí as medidas restritivas, né? Porque nós ainda precisamos da colaboração da população. As variantes preocupam? Muito, né? Então, aí. Nós temos aí P1 e P2 já diagnosticadas em Andradas. Poços já tem outras variantes, está aqui do nosso lado, muita gente vai trabalhar, muita gente de lá vem trabalhar aqui. Então, eu acredito que nós temos mais de 2 variantes já em Andradas e esse agravo que a gente vê também nos pacientes, com certeza vem das variantes, né? Eu queria muito agradecer a sua participação. Eu que agradeço a oportunidade. E até Obrigada. uma próxima oportunidade para a gente falar um pouco mais da questão da saúde de Andradas. Obrigada. Conversamos hoje na Sessão TV Atende com a secretária de Saúde, Josiane Valim Dias.